Olá, boa noite. Você já ouviu falar na síndrome da classe econômica? O fenômeno acontece quando, por pouco espaço entre as poltronas, seja em aviões, ônibus ou carros, as longas viagens impedem que as pessoas estiquem as pernas, o que prejudica a circulação e pode favorecer o aparecimento da trombose. E sobre este assunto eu converso hoje com o cirurgião vascular Mariano Gomes. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição para esclarecer as dúvidas. A gente está na época de janeiro, uma época que a maioria das pessoas aproveita para tirar férias. Muita gente acaba viajando para longe, fica esse tempo todo dentro do avião. Quer dizer, existem doenças que acabam aparecendo nessa época por conta disso, doutor? É frequente isso, não? Sim, isso é uma verdade. E o corpo humano é uma máquina perfeita que deve estar sempre em equilíbrio. E para evitar essas complicações do sistema circulatório, do sistema cardiovascular, sempre recomendamos uma boa hidratação e que a pessoa se alimente corretamente, com alimentos leves, use roupas claras para evitar a insolação e a desidratação, evite roupas apertadas que diminuem o retorno do sangue venoso, entre outras orientações. A síndrome da classe econômica, como foi apelidada, é, na verdade, uma trombose venosa profunda. É o entupimento de uma veia profunda ou de um conjunto de veias profundas que drenam o sangue do pé, da panturrilha, da coxa em direção ao coração. Como 90% do sangue retorna por veias profundas, quando acontece uma trombose, um fechamento à passagem desse sangue, os sintomas podem acontecer e podem ocorrer complicações precoces, rapidamente, ou complicações tardias. É, na verdade, uma espécie de bloqueio, né, doutor? O sangue não volta, é isso? Exatamente, exatamente. A gente pode comparar com o próprio trânsito, né? Você vê em um fluxo e encontra uma interrupção. Né? No trânsito é um congestionamento, na circulação esse congestionamento chama trombose. O sangue fica lento, depois fica parado e aglutina, forma uma gelatina que é um coágulo. Esse coágulo, quando ele se acumula dentro de uma veia profunda, ele dilata essa veia, ele inflama essa veia, inflama os tecidos ao redor da veia e vai levar a sintomas, né? A pessoa pode começar a sentir um peso, um desconforto, principalmente uma vermelhidão e um inchaço na perna, no caso, mais de um lado do que o outro. Só para a gente entender um pouco melhor esse mundo vascular, quando é que se começa a desenvolver algum problema vascular? Quando a pessoa começar a desenvolver, quais são os principais sintomas antes de chegar na trombose? Quando falamos sobre a circulação, é importante esclarecermos que nós temos 3 tipos de vasos principais. As artérias que levam para frente o sangue que o coração bombeia, as veias que trazem de volta esse sangue em direção ao coração e os vasos linfáticos que atuam enxugando ali os tecidos para evitar o inchaço, evitar o edema. Os problemas circulatórios podem acontecer de maneira genética, então o indivíduo já pode nascer com algum problema vascular, por exemplo, o hemangioma. Aquelas manchas vermelhas de nascença, aquilo é um tipo de problema vascular, é um tumor vascular completamente benigno. Ou se desenvolverem ao longo do envelhecimento natural, principalmente nas artérias que levam o sangue para baixo. Se a pessoa tem diabetes, é tabagista, é sedentário, ou tem uma alimentação muito rica em frituras, muito rica em colesterol, em gorduras, essas artérias vão entupindo, a passagem do sangue fica estreita, pode levar a problemas cardiológicos, como um infarto, insuficiência cardíaca, ou entupimento nas artérias das pernas, levando a gangrena. A gente tem diferença entre homens e mulheres, uma propensão Sim, maior? Sim. Os problemas arteriais são um pouco mais comuns nos homens e nas pessoas com diabetes e nos fumantes, e os problemas venosos, os problemas nas veias, são mais comuns nas mulheres, até 6 vezes mais comuns nas mulheres. E isso, a principal causa do aparecimento dos problemas venosos, ou seja, as varizes nas mulheres, são a genética, né? Uma herança hereditária. Algumas famílias têm uma facilidade maior de apresentarem varizes. O uso de medicamentos anticoncepcionais aumenta um pouco a chance de desenvolverem
as varizes, e atitudes pouco saudáveis como o sedentarismo e a obesidade também. Agora, muita gente às vezes fala da questão do vestuário, né? Isso também pode interferir, doutor? Sapato alto, calça apertada ou não? Indiretamente, sim. Você imagina o seguinte, toda pessoa quando vai colher sangue, é feito um garrote no braço que aperta, restringe a circulação para aquela veia dilatar. Se a pessoa usa roupas que realmente garroteiam, que apertam demais e fica marcada a pele, aquilo vai interromper temporariamente a circulação mais superficial, levando a um inchaço, pode até raramente levar a alguma flebite. A questão do salto é um pouco exagerada, vamos dizer assim. Por quê? Quando nós andamos, a caminhada, o pisar natural, começa apoiando o calcanhar, depois o meio do pé e depois a ponta. A mulher que usa um salto muito alto, ela adquire uma pose de bailarina, está sempre andando na ponta dos pés. Não faz esse movimento natural. Então ela perde esse bombeamento natural da planta do pé e da musculatura da panturrilha, que leva imediatamente a um cansaço aumentado. E tanto que a natureza fala conosco, toda mulher quando usa o sapato de salto alto durante muito tempo, a primeira coisa que ela fala é, não veja a hora de tirar o sapato e botar a perna para cima. Eu não conheço nenhuma que goste. Literalmente para melhorar o retorno venoso. Não quer dizer que a pessoa que usa salto alto vai ter mais varizes. Ou vai desenvolver. Ou vai desenvolver, exatamente. Ela tem um cansaço maior e tem um retorno venoso pior, mas não, efetivamente não piora as varizes. Existem tipos diferentes de varizes? Sim. Quando falamos em varizes, a gente na verdade está falando de doença venosa crônica ou insuficiência venosa crônica que tem vários graus. Desde um grau 0 mais simples, onde a pessoa ainda não tem sintomas nenhuns, e começa num estágio inicial, um grau 1, com aqueles vasinhos fininhos como um fio de cabelo, que chamamos de telangiectasias, e as pessoas chamam comumente de vasinhos, até a presença de vasos um pouquinho maiores, de até 3 milímetros, depois num outro estágio o inchaço da perna, a partir daí o desenvolvimento das varizes, que são vasos maiores que meio centímetro de diâmetro, e as complicações que vêm dessa insuficiência venosa, que são manchas escuras no terço distal da perna, aparecimento de flebites, de manchas que parecem cicatrizes, e mais tardiamente, mais complicado, o aparecimento de feridas, que são as úlceras de perna. Okay, no próximo bloco, então, a gente continua a falar sobre doenças vasculares. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são as doenças vasculares e eu converso com o cirurgião vascular, Dr. Mariano Gomes. Doutor, a gente está falando sobre os diversos tipos de varizes, enfim, quando saber a hora exata de se começar um tratamento de varizes? Hoje em dia, e já faz alguns anos, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que é a entidade científica que orienta aos especialistas de todo o Brasil, vem recomendando que se faça um check-up vascular anual. Da mesma maneira que se realiza um check-up dermatológico, um check-up cardiológico, para os homens um check-up urológico, que se faça um check-up vascular também. Porque, como falamos, algumas doenças vasculares começam de maneira bastante silenciosa. Então, qualquer indivíduo depois dos 35, 40 anos já é recomendado que uma vez por ano, pelo menos, procure um cirurgião vascular, procure um especialista e se submeta a um check-up que começa com uma consulta, uma conversa, uma coleta de dados, passando por exames não invasivos, como o ecodoppler, que é o ultrassom vascular, e a conclusão dos problemas, se há problema ou não. Mas sempre fica a questão do sinal de alerta. Se o indivíduo passou a sentir-se diferente, tem um peso diferente nas pernas, tem um inchaço que não tinha, ou alguma coisa que está lhe incomodando, que procure um especialista naquela área. Agora, quem às vezes, por exemplo, opera, se submete a uma cirurgia de varizes, não quer dizer que o problema não vá voltar. Exatamente. Eu costumo explicar, até em tom de brincadeira, aos pacientes que a cirurgia de varizes não é uma vacina para nunca mais ter varizes. Porque, como dissemos, o principal fator para o aparecimento das varizes é uma questão genética, é uma questão hereditária.
A cirurgia trata aquelas veias doentes que estão acontecendo agora. A cirurgia não tem como prever veias doentes que se desenvolverão no futuro. Então, além da cirurgia, o tratamento da doença venosa é composto pelo uso de medicamentos, o uso de meia elástica, uma atividade física, né, o rompimento com o sedentarismo, a pessoa repousar à noite com as pernas ligeiramente elevadas, né, os pés da cama elevados, que melhoram esse retorno venoso, são medidas que facilitam um bem-estar vascular. Existe algum tipo de prevenção? Sim, as medidas preventivas, de maneira geral, constituem-se realmente em usar roupas não apertadas. Para aqueles que já têm uma história familiar de varizes ou que já têm uma história de já ter sido operados de varizes, o uso das meias elásticas. A tecnologia nas meias elásticas, como em toda a indústria têxtil, melhorou bastante. Então as meias elásticas hoje em dia são altamente toleráveis, mesmo na época de verão ou quando no inverno. Nesse verão daqui da Baixada, doutor? Nesse verão da Baixada. Como o cirurgião vascular usa a Olha, meia elástica, né? exemplo. Exatamente. Então, o tecido moderno das meias torna o uso das meias agradáveis. E as meias passam o dia inteiro massageando, principalmente na época que é mais necessário, que é no verão. O uso dos comprimidos é importante, mas atividade física, boa hidratação, repouso com as pernas elevadas e o uso da meia, a combinação de fatores é que vai funcionar. Essencial, né? Agora, na questão dessa atividade física, qualquer atividade física é indicado para quem tem varizes ou tem algumas que é impossível de se fazer? Não, toda atividade física é recomendada desde que se respeitem os limites do próprio indivíduo, que, como por exemplo, nós somos muito perguntados sobre a musculação. A musculação aumenta muito o risco de varizes? Lógico, se o indivíduo for se submeter a um esquema de treinamento tipo halterofilista, ele vai ter umas veias superficiais mais dilatadas, porque o esforço físico aumentado vai fazer com que o músculo se dilate e a veia vai dilatar para acompanhar. Mas são veias normais dilatadas, não quer dizer que sejam varizes. O que a gente observa na prática é que aquele indivíduo que já tem varizes e se submete a uma carga de treino muito forte, essas varizes podem aumentar. Ou seja, a atividade física não faz com que apareçam varizes no indivíduo saudável. Não. Mas se o indivíduo já tem varizes, elas podem aumentar, porque faz parte do esforço físico normal. Agora, a ideia é sempre exercícios aeróbicos, né? Exatamente. O ganho para a saúde, de maneira geral, que a pessoa vai ter realizando uma atividade física é muito maior e muito melhor do que deixar de fazer para não ter problema de varizes. Mesmo porque, se tiver varizes, trata-se e resolve. Trata-se com o quê, doutor? São vários tipos de tratamento, na verdade, Sim. né? Hoje em dia, as técnicas de tratamento variam com o grau de evolução da doença. Então, os vasinhos, né, aquelas veias mais fininhas, são tratadas com escleroterapia clássica, com crioesclero, com laser sobre os vasinhos. As veias de médio calibre são tratadas com pequenas cirurgias ou com a escleroterapia com espuma, que é uma injeçãozinha também sobre esses médio vasos. As veias de grosso calibre também podem ser tratadas com a espuma, com a cirurgia clássica, com a cirurgia de varizes a laser e radiofrequência. Então existe uma diversidade, um cardápio de opções de tratamento para cada caso e para cada grau de desenvolvimento da doença venosa. Falar um pouquinho agora sobre a questão da trombose, que a gente acabou iniciando o programa falando dela. Alguém que nunca teve problema com varizes pode desenvolver trombose ou a trombose é o resultado de um processo já de dano aos vasos? Sim, para as duas coisas. A presença de varizes aumenta a chance da pessoa desenvolver um quadro de trombose, porque as varizes são vasos em que o sangue não flui na velocidade normal que ele tem que passar. Ele passa numa velocidade mais lenta, quase que num remanso, e ele acaba aglutinando e formando uma trombose superficial, que pode se tornar uma trombose venosa profunda. Mas pessoas jovens e mesmo pessoas previamente sadias podem desenvolver uma trombose venosa profunda, ser expostas a alguns fatores de risco. Por exemplo, a gravidez é um fator de risco para o aparecimento da trombose, porque à medida que o útero vai crescendo dentro do abdômen, ele comprime grandes veias abdominais que vêm das pernas e essas veias comprimidas podem trombosar. O indivíduo que pega
um trânsito, um congestionamento grande, como a gente vivencia nessas épocas de férias, ou o indivíduo que vai fazer uma viagem rodoviária longa de carro, de ônibus, ou mesmo uma viagem de avião longa, em que ele passe muito tempo sem se movimentar, sem mexer as pernas, esse retorno do sangue fica lentificado, fica prejudicado, pode o sangue aglutinar, coagular e fazer uma trombose venosa profunda. E aí a pessoa realmente só vai sentir quando ela começar a se mexer, porque ela vai perceber que a perna está muito inchada, muito vermelha, ou quando tem a complicação, infelizmente, que é a embolia pulmonar. Ok, no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre trombose. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são as doenças vasculares e eu converso com o cirurgião vascular, Dr. Mariano Gomes. Doutor, a gente finalizou o bloco anterior falando sobre a questão da embolia pulmonar, quer dizer, a trombose, ela pode acontecer talvez de forma silenciosa? Como saber a hora que se deve correr? Sim, a complicação aguda e inicialmente silenciosa da trombose venosa profunda é a embolia pulmonar. É quando um vaso profundo, né, como a veia poplítea, a veia femoral, ou mesmo veias da musculatura da panturrilha, são entupidas por um coágulo, e quando a pessoa volta a se movimentar, volta a andar, esse músculo espreme essa veia, guilhotina, né, esmaga um coágulo, e esse coágulo vai parar na circulação pulmonar. Então, agudamente, a pessoa começa a ter tosse, o coração a bater acelerado, que é a taquicardia. Essa tosse pode vir acompanhada de uma secreção, de um catarro com sangue e falta de ar, né? É uma complicação aguda e que pode levar até a pessoa à morte. Qualquer pessoa pode desenvolver uma trombose venosa profunda e uma embolia pulmonar. Fica famoso e fica claro quando celebridades da mídia, atrizes ou atores são acometidos por isso. Então, nós vimos que foi amplamente noticiado na mídia o caso de um diretor de TV famoso, Marcos Paulo, que estava gravando um documentário na Amazônia. Ele vinha convalescendo de uma doença prévia e na viagem de volta da Amazônia para o Rio de Janeiro sentiu-se mal e chegando no Rio de Janeiro estava sentindo-se muito mal, foi levado ao hospital e apresentou um quadro de embolia pulmonar gravíssimo. Tem como pessoas ao redor detectarem isso ou só médico consegue? As pessoas percebem que a pessoa acometida da embolia pulmonar está se sentindo muito mal, porque ela começa a ter falta de ar, tosse, pode mudar até a coloração, de uma coloração rosada para uma coloração meio azulada, sabe aquela coisa que se fala? Não, o bebê tossiu até ficar meio azul, né? Então o bebê quando está ficando azul corre logo e vale para o adulto também. Então a frequência cardíaca muito acelerada, tosse, falta de ar são sinais de alerta. Outro caso que ficou famoso na imprensa internacional e na internet foi o da tenista Serena Williams, de altíssimo rendimento, que sofreu uma cirurgia no tornozelo, convaleceu dessa cirurgia. Quando recebeu alta da sua convalescência, foi participar de um evento social. Nesse evento sentiu-se mal, com falta de ar, com dor no peito, com tosse, foi levada de pronto ao hospital e lá foi diagnosticada uma embolia pulmonar. Ela foi tratada e voltou a competir em alto nível de rendimento dos atletas profissionais. O que faz a diferença nesses casos realmente é o rápido socorro. O indivíduo que está se sentindo mal não deve negligenciar o que está sentindo e achar que não é nada e depois eu vou, ou o que é mais grave de tudo, e tentar buscar uma resposta na internet. O Google nessa hora não vai ajudar nada, atrapalha, né? Atrapalha muito. Agora, o Google não socorre ninguém. Feito esse diagnóstico, obviamente a pessoa tem que seguir o tratamento, né? Sim, é feito um tratamento de imediato com o uso de soluções anticoagulantes. Quando essa embolia pulmonar é muito grande, muito extensa, acomete uma área importante do coração, é feito um tratamento chamado fibrinólise. O que é a fibrinólise? É igual quando a pessoa tem um infarto agudo e se interna para tomar um remédio na veia que dissolve aquele coágulo que está lá entupindo uma artéria do coração. Então ela toma um remédio que vai dissolver esse coágulo e o sangue passa novamente a passar de maneira fluida e o indivíduo consegue passar a respirar melhor depois disso. E o uso de anticoagulantes por 6 meses até 1 ano
após o episódio inicial. Agora, quem teve uma vez trombose, está suscetível a ter outras vezes ou isso é independente? Sim, quem teve uma trombose uma vez pode ter mais de uma vez. Por isso que é importante a procura de um médico, seja de um clínico geral, de um hematologista, de um pneumologista, de um cirurgião vascular, para investigar principalmente quais foram os fatores de risco que levaram àquela trombose. Que desencadeou, né? Exatamente. Por exemplo, o indivíduo que com 65 anos, sobrepeso, caiu, quebrou o fêmur e foi operado e colocado uma placa com parafusos e vai ficar imobilizado 45, 60 dias. Tem um risco grande, já dito pela literatura internacional, de desenvolver uma trombose. Se esse indivíduo, previamente são, desenvolve uma trombose nessa situação, ok, o fator de risco foi esse. Agora, você pega uma paciente de 32 anos, frequentadora de academia, usa o seu contraceptivo hormonal oral normalmente, pega um congestionamento para descer de São Paulo para Santos de 6 horas e faz uma trombose. Ok, o fator de risco foi aquele ali. Mas se essa mesma jovem, durante a sua rotina diária, desenvolve uma trombose, o que levou a essa trombose? Esse é fator de risco, esse porquê é que tem que ser investigado e elucidado para se prevenir uma nova trombose. Agora, o senhor tocou num assunto muito importante que é a questão do anticoncepcional. A gente pode dizer que ele é realmente o vilão nessa questão? Isso é verdade ou mito? É mito. Mito? É mito. Existiu uma grande preocupação depois que houve uma notícia de uma jovem que fez um relato até pelo Facebook que ela havia apresentado um quadro de dor de cabeça, enjoo, vômito, mal-estar geral, muita fraqueza. Foi atendida no seu hospital do interior, não foi feito diagnóstico, foi para um grande hospital de São Paulo, que literalmente a vasculhou dos pés à cabeça e acharam na cabeça uma trombose venosa profunda cerebral. E o único fator de risco apontado foi o anticoncepcional. Muito bem, aí houve um pânico geral entre as mulheres e que todo mundo que estaria tomando anticoncepcional teria um risco. Na verdade, não é assim. Quando você para pensar na quantidade de mulheres que você conhece ao seu redor que tomam anticoncepcional e quantas já tiveram uma trombose, é zero. Então, algum fator de risco a mais houve naquela situação. Foi uma desidratação, foi um esforço físico muito extenuante que levou a um edema, ou um estiramento, ou um ferimento do vaso, ou a pessoa tem uma condição genética favorável, que isso acontece, que são as chamadas trombofilias, né? Doenças genéticas, doenças no sangue, até a deficiência de alguns fatores que levam à formação de coágulos de maneira espontânea. Agora, qual o grande risco das pessoas tentarem esses remédios caseiros para resolver isso? Além de se procurar o Google como médico, às vezes as pessoas também tentam dar um jeitinho no tratamento, né? O que isso pode ocasionar, doutor? Existem as complicações agudas, e a principal complicação aguda da trombose venosa é a embolia pulmonar, que tem um risco de morte súbita. Então, não negligencie os sintomas, né? Não deixe passar. Nós não estamos dizendo aqui que procure o pronto-socorro por qualquer coisa, não é isso. Mas se você está sentindo diferente e passou por algumas dessas situações diferentes, procure um pronto atendimento, procure um clínico geral, procure um angiologista e cirurgião vascular para realmente tirar essas dúvidas. O risco maior que preocupa a qualquer médico, que preocupa o especialista na área, são as complicações. E quanto mais você demora para iniciar o tratamento correto, mais vai demorar para se adquirir o resultado esperado, que é o sucesso. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso. Eu que agradeço a oportunidade de passar conhecimento baseado em evidência médica. Obrigado. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.